Você sabia que no multiverso da Marvel existem entidades capazes de destruir tudo o que conhecemos? Desde os Clippot, criados para assombrar os viajantes, até um abaixo de todos, a sombra do um acima de tudo, o criador de tudo, Toa. Estamos falando de uma hierarquia cósmica cheia de mistérios, como a Noite dos Horrores, o poder da criação e a destruição da Fênix até os Beyonders, que vivem além de tudo. Fique comigo até o final do vídeo e conheça a cosmologia e hierarquia completa, sombria e misteriosa da Marvel atualmente. Lembrando que esse vídeo aqui é uma atualização do primeiro vídeo da cosmologia da Marvel que eu já tinha feito aqui no canal. Então muitas das coisas que eu não vou falar aqui, eu já falei no primeiro vídeo. Neste vídeo aqui é só uma atualização de tudo que está acontecendo. Below Place. O lugar abaixo de tudo é a camada mais profunda da realidade e a base do inferno, sendo então o domínio do um abaixo de todos, uma entidade malévola oposta a um acima de todos, o Toa, O seu objetivo é destruir o multiverso até ser a única existência dele. Esse local é um deserto vermelho com ruínas e tempestades constantes de relâmpagos verdes. Os mutantes gamas, ao morrerem, são enviados ao lugar abaixo por meio da porta verde, podendo retornar à vida sem memória da existência. Um abaixo de todos pode influenciar o mundo dos vivos através deles, mas precisa de um hospedeiro para agir, como ocorreu com Brian Banner, pai do Bruce Banner. Em um confronto no lugar abaixo, o Hulk ele foi separado de Banner, que quase se tornou o receptáculo do um abaixo de todos, e com a ajuda dos aliados em si, o Hulk derrotou a entidade e fechou a porta verde, libertando os presos. No entanto, o líder explorou o lugar abaixo para manipular o Bruce Banner e tentar concretizar os planos do um abaixo de todos, mas acabou frustrado, e no final a entidade se revelou como um acima de tudo, deixando o lugar abaixo de todos vazio. Esse local simboliza a ausência total da divindade e é praticamente inacessível sem profundo conhecimento da radiação gama. Seu conhecimento está ligado à mitologia Clippot, a ideia de um reflexo sombrio do multiverso. Porta Verde. A Porta Verde é uma barreira metafísica que liga o lugar inferior a camadas mais profundas do multiverso, ao multiverso real, E ele permite que mutantes gama retornem à vida após a morte, sem memória da sua estadia do lugar inferior. Sua primeira aparição foi registrada em 1500 a.C., quando um jovem exposto a um meteoro radioativo voltou à vida. Nos tempos modernos, a detonação da bomba gama criada pelo Bruce Banner abre uma porta verde, transformando então ele em um Hulk. Um abaixo de todos, o Toba, pode exercer a sua influência sobre os mutantes gama por meio dessas portas, mas precisa de um hospedeiro. E ele encontrou um na alma de Brian Banner, pai de Bruce Banner, e através dele começou a manipular mutantes gamas. Com a posse do homem absorvente, absorveu a radiação gama da base de mísseis de Los Diablos e abriu uma porta verde para o lugar inferior. O Hulk foi separado do Bruce, mas conseguiu se recompor e fechar a porta. O líder, usando então conhecimento oculto, reabriu a porta verde para o lugar inferior e assimilou Brian Banner, se tornando o novo hospedeiro do Below Hall. Ele usou essa conexão para controlar Rick Jones, Del Freides e parcialmente o próprio Hulk. O líder também demonstrou poder sobre a ressurreição dos mutantes gamas, transformando a Porta Verde de Leonard Samson em uma porta vermelha, impedindo o seu retorno à vida. Enquanto o líder fechava a Porta Verde em si, para poder prender os Hulks no plural e remover a sua imortalidade, Doutor Estranho usou a Bat Ross para abrir a Porta Verde no quinto cosmo e derrotar Muridun. Além disso, o vilão Digger, ligado à radiação gama, conseguiu retornar à vida através uma dessas portas, e se tornou um mercenário. Clippot. Os Clippot são entidades criadas por um abaixo de todos, o Below Hall, para assombrar aqueles que entram no lugar inferior, servindo como ecos dos mortos. Eles atormentam os viajantes e podem assumir formas de Hulks ou demônios, como visto na manifestação do general Thunderbolt Ross. Apesar de serem cascas vazias, sem verdadeira consciência, alguns podem influenciar eventos, como quando a manifestação da Jarela ajudou a atrair a persona do Hulk selvagem para ser assimilada pelo líder, ou quando o pai do Jack McCree ajudou a separá-lo do Below Hall. Essas entidades são frágeis e podem ser destruídas facilmente, como demonstrado quando o Hulk selvagem rasgou a manifestação da Jarela. Embora não possua uma memória de suas vidas passadas, é possível que adorem o Below Hall. Os Clippot possuem uma conexão simbólica com o conceito místico da árvore da vida, representando seu lado oposto. Eles também refletem os aspectos negativos e destrutivos dos mutantes gamas, como ocorre com Bruce Banner e
seus Hooks ou então o líder Samuel Ektek. Além disso, existem também referências ao mito de Cthulhu, especialmente com Yog-Sothoth sugerindo a inspiração nesse conceito cósmico para a criação do Clipot e a sua relação com o Below Hall. Anti-Hall, multiverso ou o Anti-Tudo. O Anti-Tudo é uma entidade cósmica dracônica formada a partir da escuridão viva do terceiro cosmo, representando a destruição, caos e também esquecimento absoluto. Ele surgiu das terras subterrâneas e travou uma batalha primordial com o Lifebringer One, o avatar cósmico da criação, tentando também devorá-lo e retornar ao multiverso ao vazio. Durante o conflito envolvendo Doutor Estranho, a Arpia, a Taya e o Carlo Zota, o Anti-Tudo quase obteve sucesso ao enfraquecer Lifebringer One, usando então a tecnologia e magia científica, conceitos inexistentes do terceiro cosmo. No entanto, o Zota usou a máscara da eternidade para igualar o poder do Anti-Tudo, enquanto os heróis canalizavam energia do quinto cosmo, do sexto e do sétimo e o oitavo cosmo para restaurar o Lifebringer One. No combate final, ele empalou o Anti-Tudo, despedaçando seu corpo em fragmentos cristalinos espalhados pelo multiverso. Doutor Estranho teorizou que esses fragmentos deram origem a diversas entidades sombrias, como então Rokva, o Presbítero Negro e possivelmente o Knu. Sendo uma manifestação do vazio, o Anti-Tudo não seguia as leis do tempo, ciência ou então magia, e seu tamanho podia variar de metros a anos-luz simultaneamente, e o seu poder permitia que ele possa remodelar a realidade. Ele só podia ser enfrentado por um ser igualmente poderoso. Ele não era exatamente maligno, pois seu conceito como bem e mal surgiram apenas no quarto cosmo. Como antagonista primordial, ele era vulnerável à luz e criação encarnadas por Lifebringer One. Há indícios que o Anti-Tudo inspirou os dragões simbiontes do Knu, pois um de seus fragmentos exibia um emblema semelhante ao do Knu em um possível futuro no nono cosmo. Caso Ed Brock se reunisse com o Venom, ele poderia assumir o manto do Anti-Tudo e vagar pelo universo em busca de um sucessor para o título de Rei de Preto. Um abaixo de todos, o Below Hall. O Below Hall é a contraparte sombria do The One Above All, representando a destruição e o ódio absoluto. Ele surgiu como uma manifestação da fúria do Ser Supremo após a Mãe dos Horrores esconder a terra dele. Habita o lugar inferior, o ponto mais baixo da realidade. Ele se manifesta no multiverso por meio de radiação gama, sendo também a fonte do poder dos Hulks e outros mutantes gamas. Quando Bruce Banner foi exposto à bomba gama, ele abriu uma porta verde, se conectando a um abaixo de todos e se tornando seu avatar. Em um futuro alternativo, a entidade possuiu Banner e destruiu a eternidade, eliminando também toda a vida do multiverso. No presente, o vilão líder tentou ajudar a entidade a concretizar esse destino, mas acabou sendo possuído por ela. O Hulk e outras entidades impediram seu avanço, fechando também as portas verdes e enfraquecendo a sua influência. O Below Hall não possui uma mente própria, sendo então um reflexo destrutivo do The One Above All, servindo como contrapeso à criação. Seu único desejo é aniquilar toda a existência, se tornando uma única presença remanescente no multiverso. Mãe dos Horrores. Bom, Mãe dos Horrores é uma entidade nova que surgiu por si mesma sem intervenção do acima de tudo, do One Above All, o criador da realidade e do multiverso. Ressentindo-se de seu domínio, ela reivindicou a Terra e criou 2 filhos para governar ao seu lado, o seu filho mais velho e Udro, projetado para desafiar o acima de tudo. Quando o acima de tudo descobriu Udro, ele se manifestou como aquele abaixo de todos e destruiu Udro e aprisionou a Mãe dos Horrores. Primeiro firmamento. O primeiro firmamento foi o primeiro universo a existir e a personificação do próprio cosmo. Ele criou os aspirantes e os celestiais, seres cósmicos poderosos, mas com a divergência entre eles levou uma guerra que despedaçou o primeiro firmamento. Seus fragmentos deram a origem ao multiverso, iniciando também ciclos contínuos de morte e renascimento. Com o tempo, o primeiro firmamento, cheio de ódio por ter sido substituído, esperou a oportunidade para retornar ao seu domínio. Quando o oitavo cosmo nasceu e a eternidade estava enfraquecida, ele atacou, acorrentando ela e tentando devorar o multiverso. Seus aliados, os aspirantes, invadiram a eternidade, enquanto Logos, uma fusão de entidades cósmicas, matou o Tribunal Vivo e tentou restaurar a supremacia do primeiro firmamento. A resistência veio então do Galactus e a vigilância da eternidade, que reuniram aliados, incluindo os celestiais, renascidos e a forma astral do Pantera Negra. Após a intensa batalha, a eternidade convocou as suas encarnações passadas para enfrentar o primeiro firmamento. Derrotando ele, ele foi acorrentado e levado então para o próximo lugar, onde seria
seria tratado como um parente ferido. O primeiro firmamento é um ser incrivelmente poderoso, possuindo virtualmente onisciência, onipresença e, entre aspas, onipotência. Como então um universo singular e estático, ele era mais forte do que o multiverso, pois não estava sujeito a mudanças e ciclos. Apesar da sua derrota, um fragmento seu ainda pode ser acessado na pedreira da criação. A sua história lembra a do próprio Nêmesis, outro ser cósmico que criou a vida a partir da solidão. Pedreira da criação. A pedreira da criação é uma dimensão além do espaço e tempo, acessível por um buraco negro na borda do universo. Com o tempo, se tornou um cemitério de deuses, sendo seu sedimento superior chamado de Pedreira de Deus. A parte inferior contém uma barreira quase impenetrável que separa todas as realidades do primeiro firmamento, podendo ser rompida com a joia do infinito. Lá, os primeiros celestiais guardam um depósito dessas joias. A pedreira era vigiada pelo Coven cósmico, bruxas que se alimentavam de almas dos deuses caídos. Qualquer um que tentasse obter seu poder passava por um julgamento e, se falhasse, ficava eternamente aprisionado. Thanos, em busca de poder, superou uma ilusão e conquistou forças para poder derrotar o seu filho Tiny, deixando então ele preso na pedreira. E durante as Guerras Infinitas, Loki tentou atravessar a barreira para alcançar o universo original, mas não conseguiu. Gamora, usando a Joia do Infinito, também tentou romper a barreira sem sucesso, atraindo também a atenção do Conselho de Vigilantes. O Loki, ao reunir as joias, atravessou as barreiras e descobriu os Celestiais, mas retornou desapontado. Na saga Vingadores Reunidos, um Loki alternativo, conhecido como Vingador Prime, usou a pedreira para reunir os Vingadores de todo o multiverso contra ameaças como Mephisto e o Doutor Supremo. A batalha enfraqueceu a barreira, permitindo que o poder do primeiro firmamento começasse a vazar. Apenas um conflito do Hobbit Rhaenys, motoqueiro fantasma cósmico, selou a barreira, impedindo a destruição do multiverso. A Pedreira dos Deuses se assemelha à parede da fonte da DC, funcionando como um limite cósmico que impede forças primordiais de destruírem o multiverso. A Árvore da Vida e Morte, Clipot. O Clipot, na Cabala, representa forças espirituais malignas ou então impuras, sendo o oposto das Sephiroth. Nozar são descritos como cascas que envolvem a santidade e também originados da escuridão gerada pela diminuição da luz da lua. Esses aspectos negativos são frequentemente associados ao conceito de Sidra Arshá, ou então o outro lado. O Zorra nomeia alguns Clipot como contraparte das Sephiroth, como então Mashit, ou Destruidor, para Chesed e Afi, a raiva, e para o Geburah. E além disso, alguns conceitos como Kabbalah e Denudata associam essas forças aos reis de Edom e a um desequilíbrio no pilar da misericórdia. No ocultismo ocidental, Aliestes, Crawler e Israel Regardia listaram os Clipot como reflexos sombrios da Árvore da Vida, com entidades como Talmiel, oposto a Keter, e Lilith, oposta ao Malkuth. Kenneth Grant expandiu essa visão, explorando também os túneis de Set, caminhos ocultos da árvore clipipotiana, e conectando a esses conceitos a magia sexual e ao desenvolvimento espiritual. Grant também traçou paralelos entre Clipot e elementos da ficção de H.P. Lovecraft, como também Jon Zatoff, sugerindo também que esses mitos refletem a antigas forças ocultas e seu trabalho influenciou a prática esotérica moderna, enfatizando a necessidade de equilibrar a luz e trevas para um crescimento espiritual. Keter ou Keter é a primeira das 10 cifras da Árvore da Vida na Cabala, simbolizando a vontade divina e o princípio da criação a partir de En Sof, ou então o infinito. Representa a consciência pura e transcende a compreensão humana, sendo chamada de nada ou luz oculta, associada ao nome divino Eu Sou o que Eu Sou. Keter incorpora a compaixão e humildade absoluta. Localizada no topo da Árvore da Vida, Keter é a fonte de onde emanam a sabedoria e Bihá, o entendimento, além de se conectar a Tiferet, a beleza e a harmonia. No Zohar, é descrito como a mais oculta de todas as coisas ocultas, sendo também a origem dos 13 absolutos da misericórdia, conforme interpretado por Moses Ben Jokbuk. No esoterismo ocidental, Keter é ligado à emanação divina e à consciência pura, sendo associado a figuras como o arcanjo Metatron. Seu conceito evoluiu ao longo do tempo, influenciado por cabalistas medievais como Cordovero e Isaac Luria. Durante o Renascimento, a Cabala foi integrada ao ocultismo ocidental por estudiosos como Johannes Reutinklix, sendo então posteriormente adotada como sociedades esotéricas como Golden Dawn. Keter é representada pela cor branca
branca translúcida, simbolizando a luz pura e o potencial divino. Em práticas cabalísticas, a sua meditação busca alinhar-se à vontade divina e cultivar qualidades como compaixão e humildade. No tarô, os caminhos de Keter se associam às cartas do O Louco, o Mago e a Alta Sacerdotista, refletindo aos aspectos da criação, sabedoria e intuição. A Árvore da Vida, Cabala. A Árvore da Vida, na Cabala, é um diagrama simbólico que representa a estrutura do universo e o caminho espiritual do ser humano. A sua origem remonta à Idade Mediana, aparecendo em textos como Banir e Zohar, e sua forma icônica surgiu no século XIV. A árvore é composta por 10 ou 11 Sephirot, ou esferas, conectadas aos 22 caminhos, formando 3 lacunas. As Sephirot representam diferentes aspectos da realidade divina e da consciência humana, desde Keter, a coroa, até Malkuthut, o reino. Uma Sephirot adicional, no caso então da Ati, aparece em alguns diagramas como então ponto intermediário de conhecimento. Os cabalistas veem a Árvore da Vida como modelo da criação, descrevendo a emanação do universo a partir da luz infinita. O primeiro estágio é Keter, onde a energia divina se concentra. Em seguida, a sabedoria representa a expansão do universo, e Bihar, ou então a compreensão, simboliza a estruturação dessa energia em formas. As Sephirot seguintes descrevem a materialização progressiva da energia divina, culminando em Malkuthut, o mundo físico. A Árvore da Vida também é usada em outras tradições esotéricas, como então a Cabala hermética e a teosófica, sendo então associada aos anjos, planetas, valores morais e até ao tarô. Seus 22 caminhos correspondem a 22 letras hebraicas e aos arcanjos maiores do tarô, representando diferentes formas de acessar o divino. O conceito do caminho da espada flamejante descreve também a sequência da criação das Sephirot, conectando a Keter e Malkuthut e simbolizando a manifestação da divindade no mundo. Para os cabalistas, o estudo e a prática da Árvore da Vida são meios de compreender a natureza do universo e alcançar a iluminação espiritual. Casa das Ideias. A Casa das Ideias da Marvel é o centro da realidade, o local da origem de tudo o que foi, de que é e de que pode ser. É o domínio do um acima de tudo, o Deus Naboval, o Criador Supremo, onde infinitas histórias nascem e ideias podem se manifestar ou materializar, embora tenha múltiplos pontos de entrada. Um deles está na Terra, em uma residência suburbana em Long Island, embora sua verdadeira localização esteja fora do multiverso. A Casa das Ideias foi explorada pelo Quarteto Fantástico após a morte do Coisa, onde o um acima de tudo trouxe ele de volta à vida. A Nyx, uma deusa olimpiana, tentou também reivindicar o lugar e refazer o multiverso à sua imagem, mas foi derrotada por heróis como Visão, que utilizou o poder da casa para criar uma legião de heróis e destruir a Nyx. Em outra ocasião, Loki e os defensores também entraram na casa, onde então descobriram um futuro inimigo. A casa ela foi associada ao conceito de Keter e mais tarde o oposto de Talmiel. O Outsider, fora. O multiverso é composto por várias camadas e dimensões, começando em um universo único e se expandindo até o superflow, o espaço entre os universos. Além disso, há zonas neutras, onde a matéria e a antimatéria coexistem, e o exterior, que está completamente fora do multiverso e além da influência da eternidade. Na corte distante, não existe espaço, tempo ou morte. Tudo vive após a morte do formador de mundos. Ele percebeu que, além dessa região, nada morre. O que está além da costa distante é denominado mistério, que inclui áreas como além, o sobreespaço e a sala branca quente, a cidade do julgamento, a terra do não poderia ser e não deveria ser e a casa das ideias, e entre outros também, formando também um mistério infinito. Costa distante. A costa distante é o ponto mais remoto entre a vida e a morte, além do qual existe apenas o mistério, e esse conceito do vazio primordial, conhecido como diferentes culturas como o caos primordial, é uma região sem tempo ou espaço, onde entidades cósmicas como Oblivion e Knu são associados. O Gringarp, ou vazio bocejante, é o local onde as forças do fogo e gelo se unem para poder criar a vida. Diversas entidades como o Primeiro Firmamento, o Desafiante, o Thanos, foram exilados para a costa distante ao longo da história do multiverso.
multiverso. Knu, o deus das trevas, ou o simbionte, governou o abismo e criou os simbiontes para destruir o universo, enquanto entidades como a Nyx, a deusa da noite, buscava trazer a noite eterna. O vazio primordial de várias culturas e também panteões como Mikaboshi no shintoísmo mostra que o mistério é um conceito vasto e infinito, além da compreensão e presença de entidades do universo. A costa distante e no mistério são descritos como locais além de toda a realidade, como eventos e seres do passado do multiverso, inspirando no liminar, e esses lugares também têm uma conexão com a criação e destruição e continua dos universos e suas entidades, como o primeiro firmamento, que tentou recuperar o seu poder após ser derrotado, o desafiante que foi banido após perder um jogo cósmico. Beyond, segundo Cosmo. Além é um espaço inobservável, além do multiverso, onde habitam os Beyonders, entidades cósmicas que observam o universo e ocasionalmente intervêm. Esse espaço é remanescente do segundo Cosmo, o primeiro multiverso criado após a Guerra Celestial. Os Celestiais criaram os Ômegas para ajudá-los a gerenciar o multiverso, e após a morte do segundo Cosmo, os Ômegas se tornaram os Beyonders, residindo no além. Os Beyonders ocasionalmente criaram um cubo cósmico sencientes, como então a Kubik e o Cosmo, que ascendem de seus universos e exploram então o além. Em alguns casos, portais para o além são abertos como o efeito de Jason Quartrell, que acidentalmente permitiu que um Beyonder desonesto entrasse no multiverso. Durante então um experimento para destruir o multiverso, os Beyonders abriram uma rachadura entre o além e o multiverso, enfrentando os Vingadores multiversais, que foram aniquilados. Após o renascimento do multiverso, os defensores viajaram até o além em uma jornada para o mistério. O além está associado à Biblioteca dos Mundos, até onde os Beyonders observam o multiverso. Teorias sugerem que os Celestiais podiam vir do além e o oposto do além, e o não além, também chamado como Clippot do Ômega, muito além dos mundos. O bem além dos mundos é uma dimensão elevada dentro do reino dos distantes, além dos sóis do Sinubus, que pode ser alcançado por aqueles com grande poder ou herança mística através de um complexo labirinto de planos. Nesse lugar existem símbolos e sinais com significados cósmicos que funcionam como portas para outras regiões do mistério, como então o espaço superior e a Sala Branca Quente. A tempestade, por exemplo, chegou lá através do caminho da Lua, vindo da Terra 616. Considerado o centro da magia, o bem além dos mundos é descrito como jardim onde a magia cresce e é visto como destino final para os magos falecidos. A Feiticeira Escarlate mencionou que é um dos destinos dos magos após a morte. Tempestade, em busca de Magneto, explorou esse lugar e enfrentou diversos desafios, incluindo também a derrota de Tarney. A cabala do misticismo judaico que inspirou o escritor Al-Wing sugere que também o bem além dos mundos está ligado ao Nesat e aos caminhos e símbolos que conectam também tem relação direta com as cartas de tarô associadas a essa área também que eu falei lá no começo do vídeo. Nesad, que eu mencionei agora, é a sétima das 10 Sephiroth, no sistema místico da Cabala, localizada abaixo de Chesed, no pilar da misericórdia. Ela é associada à ideia de eternidade, perpetuidade, vitória e resistência. Nesed representa a capacidade de perseverar e liderar, motivando outros a agir em nome de uma causa, enquanto então a sua contraparte, Yod, foca na comunidade e a execução prática das ideias. Geometricamente, Nesed fica em frente a Yod na árvore da vida. Nesed está associada à direita, a perna ou o braço esquerdo, dependendo da representação humana, com Yod ocupando a posição oposta à esquerda, a ordem angelical correspondente a Nesed, onde é Elohim, com o arcanjo Aniel como seu regente, a sua contraparte sendo então Clippot Tik, que é Arahab Zahik. A Sala Branca Quente. Sala Branca Quente é um reino que serve como uma espécie de vida após a morte, e também como uma base para Fênix e seus anfitriões. Ela está localizada dentro do Cristal Micran, o ponto de convergência de todas as realidades e também além da costa distante, fora do multiverso. Esse espaço desempenha um papel crucial no renascimento e na transformação da Jean Grey em Fênix. Após o evento em que ela morre, a Força Fênix a leva para o reino para poder se curar, a Fênix Branca usa uma manifestação da Fênix onde representa a dualidade
entidade entre a vida e a morte, além de ser uma força cósmica com o poder de criar e destruir. A Sala Branca Quente é também um espaço de transição e recomeço, onde a Jean tem várias encarnações, inclusive com diferentes versões de si mesma e outros personagens, como o trabalhador da construção civil, que representa a morte. Além disso, é um local onde múltiplos eventos se desenrolam, incluindo também conflitos com a força do adversário e a manipulação do poder da Fênix por outros personagens. A Sala Branca Quente também possui uma conexão com o Cristal Micran e sua aparência pode também variar, mas geralmente é descrita como um espaço vazio ou uma torre sendo construída. No contexto mais recente, ela foi associada a Sephiroth Tetruef e é considerada a parte do mistério, além de estar fora do multiverso. Em contraste, o seu oposto é a Sala Fria Escura, ou então o Tagirion. A sala desempenha um papel significativo nos eventos cósmicos e na ressurreição de personagens, como quando os mutantes, após o ataque do Orix, buscam abrigo nesse espaço e enfrentam desafios existenciais. A Sala Branca Quente se torna então um local de regeneração e transformação para os personagens ligados à Fênix. Sala Fria Escura. A Sala Fria Escura é o reino sombrio e vazio, onde habitam entidades cósmicas poderosas como o Rei das Sombras, a Aniquilação, os Primeiros Caídos, o Adversário, Betenor e a Força Goblin. Ela também fica além da morte, acessada por uma porta escura na Cidade do Julgamento. Ororumune, a Tempestade, Max, o Magneto visitaram esse lugar enquanto tentavam escapar do julgamento cósmico. Durante a visita, o Magneto confrontou a sua raiva e o seu passado com o Magneto, superando também as suas antigas inseguranças junto com a Tempestade. Ele derrotou forças cósmicas da sala, mas no processo, Ororo quase perdeu a vida. Max então usou a chave que abriu o reino para trazê-la de volta à vida. A Sala Fria Escura também foi palco para eventos envolvendo os Olimpianos negros, como então Zeus sendo levado lá e Thor enfrentando Zeus em uma batalha decisiva. No contexto mais amplo, o reino foi descrito como uma contraparte do Qliphotep da Sala Branca Quente, relacionada ao Sephiroth e Tiferet da Cabala, simbolizando forças malignas e destrutivas. As entidades que habitam na Sala Fria Escura são vistas como opostas à Força Fênix. Além disso, a origem da aniquilação é associada à árvore antiética da vida, sugerindo então uma conexão com o conceito de Qliphoth e a anti-árvore, uma contraparte sombria da Yggdrasil. Sala de Espera. A Sala de Espera é uma dimensão astral criada pela Feiticeira Escarlate como refúgio para os mutantes, localizada além dos mundos. No reino da magia, funciona como uma espécie de Elysian Fields para os mutantes, permitindo que o cérebro busque mutantes no tempo e no espaço, garantindo que nenhum mutante se perca após a morte. Quando então a Wanda decide ressuscitar, ela passa pelo processo de morte e ressurreição, e seu corpo é encontrado pelos X-Men, e apesar do Conselho Silencioso se opor à sua ressurreição, a Hope e os 5, com a ajuda da Wanda, completam a ressurreição, e ela, com a ajuda do Legião e Proteu, cria a Sala de Espera como uma dimensão liminar entre a vida e a morte, onde mutantes mortos ou sem poderes podem guardar a sua ressurreição. Além disso, a Tempestade, após a queda de Krakoa e a morte do Magneto, busca ajuda em Marvel Azul para trazer o Magneto de volta através da sua Sala de Espera. Ela encontra Tarn, o único mutante que ainda aguarda, e depois de derrotá-lo, segue pelo caminho da torre. Eventualmente, a Fênix aceita as almas que saem da Sala de Espera, levando então a ela à Sala Branca Quente, onde se tornam um com a própria Força Fênix. Terra do não poderia ser e não deveria ser. A Terra do não poderia ser e não deveria ser é uma dimensão fora do multiverso, um plano de possibilidades descontroladas onde a Rainha Nunca, personificação de todas as possibilidades, pode ver tudo. Esse lugar é uma espécie de abismo que, paradoxalmente, também é o topo da montanha, entre aspas, onde tudo é visível. A Rainha Nunca governa essa dimensão e oferece aos seres Nexus a opção de vir aqui após a morte. A Terra foi usada pelo Glorion para seus esquemas e Zed, após roubar o coração da rainha, foi escravizado por ele. Quando o multiverso começou a desaparecer, a rainha alertou Dawn Green Road e o Sulfito Prateado sobre o fim iminente, dando então a eles o tempo para escapar para essa terra. Lá eles ajudaram a recriar o universo, mas o Criador de Milagres foi usurpado e morto pelo Glorion. A rainha foi ressuscitada e com o coração roubado ajudou a salvar o novo universo. Outros eventos também se desenrolaram, como a visita do Loki e Verity Wills à Terra,
onde confrontam forças que ameaçam apagá-los. O Criador de Mundos, morto fora da realidade, busca Galactus para alertá-lo da sua sobrevivência. A rainha também resgata-o acima de todos os logos, ajudando a combater o primeiro firmamento. A Terra também é associada ao abismo da religião ocultista Telema, que descreve esse lugar como onde nada tem significado, mas todas as coisas existem. O All-Wing ele relaciona a Terra com uma Sephiroth de Da'at e sua natureza de aparência sem lei e também delírios insanos. Da'at. Bom, no misticismo judaico, especialmente na Cabala, Da'at é então um estado místico onde as 10 Sephiroth da árvore da vida se unem em perfeição, irradiando infinitivamente a luz divina. Esse estado elimina a distinção entre as Sephiroth, fazendo então com que se torne uma única unidade. Da'at é às vezes visto como um espaço vazio, onde a luz divina é revelada ou então oculta, dependendo da percepção humana, que só pode vê-la se estiver em um estado de altruísmo. Embora Da'at não seja uma Sephiroth em si, ela é essencial para conectar Keter, a vontade divina, com outras Sephiroth. Em algumas interpretações, Da'at é até considerado uma reflexão de Keter na criação finita. Ele também é visto como um ponto de conexão entre o intelecto e emoção, com Da'at superior ao Da'at Ilion, garantindo uma ligação entre a sabedoria e a compreensão. Da'at inferior ao Da'at Tecton, conectando ao intelecto às emoções. No contexto da alma humana, Da'at está relacionado com a memória e a concentração e a capacidade de agir de acordo com as verdades espirituais. Na Cabala, Da'at também é descrito como 2 níveis em si: o superior, que reflete a visão divina, e o inferior, que representa a percepção criada do conhecimento. Esses 2 aspectos correspondem a diferentes formas de entendimento e experiência espiritual, tanto no nível divino quanto também no humano. Esses conceitos são aprofundados no misticismo hasídico, que usa a terminologia cabalística para descrever percepções alternativas da realidade e da criação, como a relação entre os mundos superiores e inferiores, a luz divina e a sua manifestação no mundo material. Seres Nexus. Os seres Nexus, como representantes da Rainha Nunca, são entidades raras e poderosas com a habilidade de afetar o fluxo do tempo e a probabilidade do multiverso. Cada ser Nexus é único e também age como uma âncora da realidade do seu próprio universo, desempenhando um papel crucial na sua estabilidade. Embora geralmente existam um ser nexo por universo, algumas variações ocorrem e esses seres têm o potencial para gerar descendentes poderosos. Esses seres são tão interessantes para variar forças cósmicas como então Guardiões do Tempo e os Distorcedores do Tempo, que buscam monitorar e controlar as ações devido ao seu próprio impacto no fluxo do tempo. A Feiticeira Escarlate, como o ser nexo da Terra 616, é um exemplo de ser um ser nexo com poder extraordinário, capaz de mudar o destino do cosmos, e a sua relação com seu irmão gêmeo Pietro é fundamental para o seu crescimento como ser nexo supremo, uma entidade com poder sobre todas as realidades possíveis. Apesar da sua grande importância, seres nexus enfrentam ameaças constantes como tentativa de controle ou então eliminação, incluindo por figuras como Immortus e Lore, uma variante da Feiticeira Escarlate. No entanto, a morte de um ser nexo não é o fim. Eles podem ser enviados para o reino da Rainha Nunca, onde a possibilidade é infinita. Os seres nexus desafiam a matemática silenciosa, que define o fim de todas as coisas, oferecendo uma possibilidade de resistência à morte do multiverso. A existência dos seres nexus com seu livre-arbítrio e poder torna eles a peça-chave em uma batalha cósmica, podendo até alterar a linha do tempo e também afetar a estrutura do multiverso. Magia do caos. A magia do caos é a forma mais antiga da magia antes de ser considerada inexistente. Doutor Estranho, inicialmente cético sobre a sua existência, agora reconhece que a primeira centelha da compreensão cósmica e do acaso, ao contrário do que se pensava, a magia do caos não é puramente destrutiva ou construtiva, mas sim abrange todas as possibilidades, incluindo também o bem, o mal ou o nada. O Beyonder e outros seres poderosos, como os Beyonders também, não podem entender totalmente a vastidão do caos, que é visto como essência de possibilidade infinita e também liberdade. A Feiticeira Escarlate, ao confrontar um mago, afirmou que o caos representa a vida e a liberdade, desafiando ordens estabelecidas, onde ela controla o caos primordial, enquanto também a Rainha Nunca confirma que o caos manifesta a própria possibilidade. A magia do caos é a capacidade de redirecionar e também organizar o caos, essencial para a magia e a vida. A Claire Strange e o Homem-Aranha associam a entropia a uma força de desorganização permanente,
permanente. Antigamente, Sicton ou Kiton, o deus do caos, governava a Terra usando essa magia, mas foi selado e sua essência ligou a Wanda Maximoff ao poder do caos, permitindo remodelar a realidade. E, embora poderosa, a magia do caos é perigosa e também exige habilidade, onde a Wanda, sob a orientação da Agatha Harkness, aprendeu muitas coisas e também controlar ela também. Enfrentou riscos como quando zumbificou os mortos em Genosha. Cidade do Julgamento. A Cidade do Julgamento é uma dimensão metafísica além da realidade, onde os mortos enfrentam tormento e penitência, mas também a purificação através do Overspace, e é possível alcançar essa esfera e sair dela por uma porta escura que leva à Sala Fria e Escura. Após a morte do Magneto no dia do julgamento, a sua alma foi para a Sala de Espera, o Campo Elíseo mutante criado pela Wanda, onde então ela seguiu o caminho para o Overspace, onde foi descartado na Cidade do Julgamento. Lá, ela se encontrou em uma costa estranha, prestes a entrar na Cidade das Ruínas. Magneto, em tormento, enviou um pedido de socorro que chegou à Tempestade por meio de um sonho. A Tempestade seguiu o mesmo caminho e chegou à Quinta Esfera para salvar o Magneto. E dentro dessa cidade havia paredes com nomes de vidas que o Magneto tirou. E com a ajuda do Aurora, ele foi lembrado da sua própria causa e recebeu uma segunda chance e corrigiu os seus erros. Ao lado da Tempestade, ele usou uma chave dada por uma bruxa do mar para sair da Cidade do Julgamento e ir à Sala Fria Escura. A Cidade do Julgamento é muito provável estar associada à quinta Sephiroth da Cabala, Geburah, e Al Wing, que introduziu isso, já havia mencionado essa referência na sua obra Imortal Hulk. Ao passar pelo Overspace, Magneto foi representado na posição da carta, ou enforcado na Cabala, simbolizando o caminho entre Hold e Geburah. Domínios. Os domínios são entidades de inteligência interestelar que existem fora do espaço-tempo. Os poderes divinos incomparáveis, eles podem ser considerados como os mais altos níveis de inteligência, sendo também indestrutíveis, exceto por ameaças como Galactus ou então a Força Fênix, que operam através de coletivos de IAs, titãs, ou podem ser formados por métodos excêntricos, como então sacrifícios psíquicos massivos ou então o uso de supernovas para obter poder. No passado, Nathaniel XX criou clones para alcançar o domínio de diferentes maneiras mutantes após a humanidade, magia, poderes cósmicos, mas seus esforços foram bloqueados. No futuro, Ômega, Sentinel e os mutantes usaram a Força Fênix para travar uma guerra contra os domínios. Os domínios consomem dados e vidas para crescer e são praticamente invencíveis, mesmo se manifestando fisicamente. Embora existam fora do tempo, podem também interferir em linhas do tempo, mas ao fazerem isso, ficam sujeitos à linearidade e ao conceito como medo e morte. Poderes imensos, como o do Galactus ou da Fênix, podem destruí-lo. Eles habitam o Overspace, sendo imunes às mudanças na linha do tempo e do universo específico. Mesmo poderosos, clarividentes como Irene, não podem prever as suas ações a menos que se manifestam fisicamente. E se um domínio for destruído, ele experimenta a morte eternamente, mas não morre de fato. Linearidade. A linearidade descreve como um ser interage com o tempo. Seres lineares seguem uma linha do tempo sequencial, enquanto seres não lineares são destravados no tempo, podendo existir em todos os momentos simultaneamente. Seres lineares incluem humanos e mutantes regulares, exceto com viagem no tempo, Beyonders. Seres não lineares incluem Michael Ângelo, Reis de Preto, Domínios. Seres com características de não linearidade incluem Fênix, Demiurgo, no caso Billy, Celestiais, Viajantes e Mephisto. Usuários do poder cósmico, Leonard com poder desbloqueado. Os Reis de Preto não viajam fisicamente no tempo, mas projetam as suas mentes ao longo dele, com limitações. As linhas do tempo que criam podem divergir, mas eventualmente se convergem. Já os domínios não são lineares fora do tempo e espaço, mas se tornam lineares ao reentrar no tempo, embora existam antes da sua criação. Motores da concordância. Os motores da concordância são um dispositivo criado pelos Beyonders para gerenciar o multiverso, podendo alterar a realidade, espaço e tempo, além de atuar como portais para outras realidades. Eles foram colocados na Terra para atrair milagres e criar condições para heróis extraordinários enfrentarem as ameaças dos Celestiais da morte. Esses motores, que existem desde a época da Pangeia, são guardados por seres chamados de Prestes. Esses Prestes João e Prestes Ômega, eles possuem um grande poder, sendo capazes de alterar a realidade e trazer seres de diferentes realidades.
Quando o motor ele é ativado, ele pode gerar distorções no tempo e no espaço, alterar a lei da física e até apagar e recontextualizar parte da própria existência. Originalmente, os motores eles foram criados pelo Conselho Ômega como ferramentas para reunir milagres e proteger a Terra dos Celestiais da Morte. Eventualmente, os Beyonders passaram a ser associados a esses dispositivos, alterando a sua origem. Esses motores possuem praticamente onipotência, sendo capazes de, por exemplo, ressuscitar pessoas, como aconteceu com Marta ao ser trazida de volta à vida pelo Doutor Estranho. Quando um motor ele é destruído, isso pode gerar um buraco no espaço e tempo, possivelmente levando à destruição do universo. A existência dos motores é mantida oculta, impedindo que pessoas falem sobre eles, e eles podem ser usados para manipular o tempo e criar acasos e conexões convenientes no multiverso. Os motores da concordância foram introduzidos nos quadrinhos do Quarteto Fantástico número 54, embora inicialmente parecessem uma invenção estranha, a sua verdadeira importância foi revelada com o tempo, virando peça-chave no gerenciamento e também manipulação do multiverso. Beyonders. Os Beyonders são uma raça quase onipotente, que habita o além, fora do multiverso. Criados pelos Celestiais, a sua função inicial era manter o multiverso, mas depois de um grande experimento para destruir o sétimo cosmo, acabou levando à destruição do multiverso. Os Beyonders criaram os homens moleculares como uma bomba multiversal. Após a falha do plano, Dr. Destino usa o poder dos homens moleculares para tentar salvar o multiverso e eliminar os Beyonders. Embora o multiverso ele tenha sido destruído, Destino criou um mundo bélico que mais tarde foi recriado como o oitavo cosmo. Os Beyonders, por sua vez, intervêm ocasionalmente para criar cubos cósmicos ou desenvolver motores da concordância para moldar a realidade e atrair milagres para sua terra, criando então heróis para combater ameaças. Quando uma incursão multiversal ocorreu, devido então à morte dos homens moleculares, os Beyonders tentaram conter a destruição futura. Eles também recrutaram seres como Nuali e Esfinge para proteger seus interesses. Com o tempo, os Beyonders foram divididos em grupos, incluindo o Conselho Ômega, e continuaram a manipular a realidade, criando e também manipulando mundos. No entanto, um dos Beyonders foi banido após atacar seus próprios companheiros, e o perdido, um ser que escapou da prisão dos Beyonders, iniciou uma vingança contra eles. Os defensores, durante a sua jornada, descobriram a origem dos Beyonders e seus planos, e uma breve batalha com eles aconteceu. Os Beyonders são seres de energia não corpórea, capazes de mudar de forma, frequentemente usando símbolos de ômega, e podem se opor aos celestiais se necessário. Reis de Preto. O Rei de Preto, também conhecido como Rei Nix, é um zelador cósmico designado pelos Celestiais para equilibrar o poder dos Beyonders. Enquanto os Reis de Branco mantêm o multiverso com a luz da concordância, o Rei de Preto ele é responsável por sustentá-lo de dentro, utilizando o poder do abismo vivo e estando conectado ao Rei do Beyond. Inicialmente, o Rei de Preto foi Knu, o deus do vazio, escolhido pelos Celestiais para esse papel, mas ele rejeitou essa missão e procurou destruir a existência, criando então os Simbiontes. Knu foi derrotado por Ed Brock e assumiu o posto, e seu poder se espalhou por diferentes ramificações no tempo, incluindo vilões como Meridius e Brilliant. Eventualmente, Ed se tornou o verdadeiro Rei de Preto, vivendo no próprio Beyond. Rei de Preto também estão ligados aos ciclos do multiverso, sendo renovados pelo vazio cósmico após o fim de cada ciclo, e cada nova interação do multiverso, um Rei novo de Preto é escolhido para substituir o anterior. Abismo Vivo. O abismo vivo, também conhecido como antivida ou incor negro, é uma substância sobrenatural originada do vazio cósmico primordial que existia antes das interações do multiverso. Ele serve como uma força oposta da criação da vida e luz pelos celestiais, sendo controlado pelos Reis de Preto para manter o multiverso de dentro. Essa substância é também corruptiva e parasitária, capaz de corromper deuses, entidades cósmicas e até planetas. Criaturas formadas a partir do abismo vivo podem matar deuses e se alimentar de seu poder. O abismo vivo também é conhecido por sua capacidade de mudar de forma, geralmente adquirindo mandíbulas, garras e também gavinhas. Ele pode amplificar seus poderes de seus hospedeiros, como aconteceu com Thor e o Homem-Aranha, quando se ligaram a simbiontes criados a partir do abismo. E além disso, o abismo vivo também ressoa com a energia da força sombria e pode ser afetado pela força da luz. Criaturas como Revak e Knu, originado do vazio primordial, também estão ligados ao abismo vivo. Knu, conhecido como criador do simbionte, usou o poder do abismo vivo para criar armas e entidades, mas foi derrotado pelo Thor
e Ed Brock. O Rikva, uma entidade antivida, corrompeu e consumiu tudo que encontrou, até ser selado em Jotunheim. Unbeyond. Unbeyond é o verdadeiro lar dos Reis de Preto, também conhecido como Reis Clippot, e o centro do Hive Mind dos Simbiontes. Ele é a antítese do Alien, morada dos Beyonds, e também serve como local onde os Reis de Preto monitoram e também mantêm o multiverso. No início do sétimo cosmo, que não foi nomeado de Rei de Preto pelos Celestiais, mas abandonou seu dever e procurou destruir o universo, e foi substituído pelo Ed Brock, o verdadeiro Rei de Preto da realidade atual. O caminho do Ed como Rei de Preto não foi linear, como várias ramificações e versões alternativas como Finnegan, Bilan, Ryuji, Tyrus e Meridius. Essas ramificações convergiram para formar uma única entidade chamada então de Eventualidade. Após sua morte em Limbo, Ed foi levado ao Unbeyond, onde encontrou a Eventualidade que o orientou sobre o seu destino e propósito. O Clippot relacionado ao Unbeyond é o oposto das Sephiroth, está associado ao Clippar Gamiel, com uma conexão direta ao conceito de destruição e corrupção, como explorado por Al Ring nas obras de Defensores Beyond e Immortal Hulk. Mente Colmeia Simbionte. A mente coletiva do Simbionte, criada pelo Gnu, conectada psicamente ao Simbionte e também seus hospedeiros, além de servir como uma vida após a morte para os Simbiontes falecidos, após a prisão do Gnu, os agentes do Cosmo tomaram o controle da mente coletiva, expulsando os Simbiontes corrompidos, e quando o Gnu foi liberto, ele retornou o domínio até ser derrotado pelo Ed Brock, que substituiu ele como Rei de Preto. Essa mente coletiva permite que o Rei de Preto possa se comunicar telepaticamente com os simbiontes e corrompê-los até projetar a sua consciência através do tempo e espaço. Ele pode habitar simbiontes de outros universos e se conectar com o simbionte Venom da Terra 1048. Como resultado, o Rei de Preto e a mente coletiva têm uma natureza não linear, e dentro da mente coletiva existe o vazio, o lugar primordial de escuridão e fome, onde os hospedeiros podem se mergulhar ou entrar voluntariamente. O purgatório do Codex é uma área de dentro do vazio, onde as consciências de hospedeiros dominados por simbiontes ficam presas. A colmeia divina sob o controle do Gnu é uma dimensão infernal com formas astrais de simbionte. O verdadeiro núcleo da mente coletiva é o Unbeyond, onde a Eventualidade supervisiona os seus passados como Rei de Preto. A conexão com o lugar abaixo foi brevemente explorada quando o simbionte Venom se ligou ao Bruce Banner, sugerindo também uma conexão ou combinação com os poderes do Gnu com o um abaixo de todos, o Below Hall. Ed Brock, Eventualidade. Após Ed Brock ele se tornar o Rei de Preto, ele se dividiu em várias versões temporais de si mesmo, como então Finnegan, Bilan e Meridius. Com a Eventualidade sendo então o seu eu final que supervisiona essas variantes, as linhas do tempo do Ed frequentemente se ramificam, e quando a maioria continua o trabalho do Rei de Preto, algumas tentam escapar das suas responsabilidades como Meridius. Essas variantes eventualmente convergem para se tornar a Eventualidade. A Eventualidade se apresenta como o futuro do Ed, supervisionando seus eus do passado para evitar que se tornem tão destrutivos quanto o Gnu. Quando o Ed, após sua derrota no Limbo, encontra a Eventualidade, ele responde a várias das suas perguntas, revelando que ele foi escolhido para ser o Rei de Preto por necessidade e que ele tem controle sobre qualquer corpo que habite, incluindo o seu próprio cadáver. Eventualmente, outras versões do Ed, como Tiro e Meridius, tentam lidar com seus destinos, com a Eventualidade intervindo para orientá-los. E quando Carnificina mata o Dylan Brock e persegue a sua alma, ele tem um encontro com a Eventualidade, que lhe mostra visões de futuros alternativos. A Eventualidade também responde a várias perguntas sobre Simbionte Venom, mostrando diferentes realidades e revelando a complexidade do papel e alcance através do tempo. Ao longo do tempo, a Eventualidade cumpre o seu papel, aceitando que alguém precisa fazer o trabalho, mesmo que seja uma tarefa imensa. Ele se vê como um produto final do Ed Brock, possuindo os poderes do Rei de Preto, e sugere que, em uma próxima interação do Cosmo, ele poderá se tornar o próximo vilão como Gnu, para ser superado pelo próximo Rei de Preto. Apesar do Ed Brock perder o poder do Rei de Preto, a Eventualidade afirma que ele sempre o recuperará em várias formas, e eventualmente se tornará a Eventualidade no final. Entidades abstratas.
Entidades abstratas são seres cósmicos que personificam conceitos como ordem, caos, eternidade e infinito. Elas não têm forma física e se manifestam através de bondes fornecidos pela dimensão das manifestações. Algumas dessas entidades, como eternidade, infinito, morte, ordem, mestre, surgiram como uma criação do universo, enquanto outras, como Oblivion ou Tribunal Vivo, ainda são as mais antigas. E durante a destruição do multiverso pelos Beyonders, muitas dessas entidades foram dizimadas, mas após Witchwish restaurar o multiverso, uma nova ordem cósmica foi estabelecida. Agora as principais entidades abstratas são divididas em 4 pares: Tribunal Vivo e Esquecimento, Eternidade e Infinito, Ordem Mestre e Senhor do Caos. Além disso, alguns abstratos não possuem intermediários, como então os poderes constituídos e a ordem natural das coisas, que utilizam avatares ou então Centum, respectivamente. Outros agrupamentos incluem então a vida e a morte, Midris, Love e City Hate, uma entidade de amor e entidade ódio, e várias encarnações dos Filhos da Eternidade. Mesmo após a extinção das interações anteriores do multiverso, as suas personificações continuam a existir em locais como a Costa Distante ou Mistério, formando os Ultimates. No novo cosmo, as entidades abstratas não seguem mais a antiga classificação dos 4 pilares da realidade. Em vez disso, existem 8 divisores que representam conceitos fundamentais da realidade. Embora o Galactus, os Celestiais e outros seres cósmicos não sejam entidades abstratas propriamente ditas, eles possuem poder similar e frequentemente são agrupados com elas. Essas entidades, com a sua enorme estatura cósmica, desempenham papéis essenciais na manutenção e transformação do universo e suas realidades. Oblivion. Após a reconstrução do multiverso, o papel cósmico do Oblivion foi reimaginado, tornando então um rival do Tribunal Vivo, que emergiu como uma contraparte do novo sistema hierárquico do oitavo cosmo. Apesar do seu ressentimento mútuo, ambos colaboraram em algumas situações. Oblivion, agora como uma forma de humana, começou a se reunir com seguidores, mas se tornou um inimigo do Winnie e o Doutor Estranho, após um incidente relacionado a um artefato que poderia causar o apocalipse. Oblivion, irritado com a expansão do universo, buscou a eternidade para rever a morte, mas foi confrontado pelo Tribunal Vivo, que o derrotou e revogou o seu direito de convocar julgamentos. No entanto, após uma intervenção do Um Acima de Tudo, Oblivion teve uma outra chance em um combate contra a eternidade, onde o vencedor levaria tudo, incluindo a morte e infinito. A eternidade escolheu a Tempestade como a campeã para enfrentar o Oblivion. A personalidade do Oblivion é voltada para a destruição do multiverso, e seu retorno ao vazio primordial, ele é vingativo e sádico, demonstrando a hipocrisia ao afirmar ser um deus, embora não se importe com seus seguidores. Além disso, a sua conexão com Anti-Hal e outras manifestações do grande nada do multiverso é complexa. A sua ramificação, o Rei de Caos, é responsável por sua criação dos simbiontes. A ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é a entidade abstrata responsável pelo que é científico e funcional no universo, atuando por meio de um centum. Ela se opõe ao poderes que ser a entidade mágica, e no passado ambas travaram uma guerra que restabeleceram uma distensão. Como parte desse pacto, eles concordaram para agir por meio de seus servos, os Centivares para a ordem natural e o Avatar para os poderes constituídos. Além disso, cada lado deve ter um procurador para representar o outro. Apesar do acordo, ainda há atritos entre as duas entidades. A ordem natural tem um grande temor de sua união entre o Centivar, Aiko, Maki e o Avatar Winir, onde possa desencadear uma nova guerra. Após a destruição da parte do Centum no núcleo do Cubisco, a ordem natural das coisas se manifestou ao possuir brevemente o segundo Centivar, Dr. Sentin Mahur Serrie, para alertar sobre o esquecimento e convocar forças. A ordem natural das coisas também é uma das 8 entidades cósmicas principais no eixo universal de poder, e ela, junto com os poderes constituídos, não possui intermediários devido ao profundo ódio entre elas. Biblioteca dos Mundos. A Biblioteca dos Mundos é uma vasta e também misteriosa biblioteca fora do multiverso,
observável. Criado pelos Beyonders como um presente do multiverso, suas portas encontradas em diversos mundos só podem ser abertas com grandes chaves. Inicialmente, os Beyonders usaram a biblioteca como local seguro durante um experimento para destruir o multiverso, mas abandonaram o local depois de perderem o interesse. Doutor Destino e o Homem Molecular, na tentativa de salvar o multiverso, usaram a biblioteca como base para se esconder dos Beyonders e seus homens moleculares. Com o tempo, eles mudaram a tática, começando a capturar homens moleculares em vez de destruí-los. A batalha com os Beyonders culminou em uma grande confrontação, com Destino usando uma bomba dos Beyonders, dos homens moleculares, para destruí-los e salvar o multiverso, criando então o mundo bélico. Após a restauração do multiverso, no oitavo cosmo, a biblioteca se tornou mais acessível e Doutor Estranho e outros magos e cientistas se reuniram nela para discutir ameaças como o núcleo de Cubisco, e durante esse período, Oblivion apareceu na biblioteca, se tornando a primeira entidade abstrata a visitá-la, embora registros de visitantes anteriores possam ter sido apagados. Estrutura da cosmologia. Jonathan Hickman, um dos escritores da Marvel, estruturou o universo baseado em 3 eixos fundamentais, criando então um modelo conceitual semelhante à mitologia de Axis Mundis e a Yggdrasil. O primeiro eixo é formado pela dualidade entre a ciência e magia, representando o racional e o sobrenatural. Além disso, existem outros 2 eixos essenciais: nascimento e morte, ligado então à existência no tempo, e bem e mal, relacionado à moralidade. Esses 3 eixos juntos formam uma estrutura cúbica, sugerindo que o universo não é apenas um espaço físico, mas uma organização tridimensional baseada na interação entre forças opostas. Essa estrutura implica que o universo não é apenas uma matéria e também energia, mas também composto por conceitos abstratos como ciência, magia, vida e morte, bem e mal, coexistem de forma equilibrada, moldando a totalidade da existência. Só que um problema que tem nos quadrinhos é que diversos escritores tentam mudar o que já foi estruturado e também conceituado. Alguns mudam para ficar melhor, outros nem tanto. E nesse caso, o escritor Haywood Daly, acho que é assim que se pronuncia, está reestruturando a cosmologia da Marvel usando a história de God como base e apresentando a HQ Tempestade, onde vemos então a ex-mutante Ororo Moon ascender e virar a hospedeira completa da eternidade, sendo então ambas uma só. Vemos isso também acontecer com o escritor da Feiticeira Escarlate, Steve Orlando, abordando e também criando novos conceitos para Wanda, ligada com a Rainha Nunca e todas as possibilidades. Imortal Thor também está explorando novas fases da cosmologia da Marvel, como então Yggdrasil, o eixo universal que conecta os reinos inferiores e superiores, abrangendo tudo o que existe, incluindo a Casa das Ideias, a Coroa da Criação e Below Place, o reino mais baixo. E isso eu já venho falando aqui no canal já tem um tempo, desde Immortal Hulk, que foi lançado. A Casa das Ideias sendo Keter, ou seja, a coroa, sendo o ponto mais alto da árvore da vida, e está acima de todos os Sephiroth, no conceito cabalístico como Da'at, Tiferet, Yasod e Malkuthut. Elder God. Os deuses anciões da Terra nasceram do Demiurgo e foram as primeiras formas de vida do planeta. Com o tempo, a maioria degenerou em demônios e travou uma guerra devastadora até serem exterminados pelo Demogorgon, uma entidade criada por Gaia para detê-los. Apenas alguns sobreviveram, como Set e Sicton ou Kiton, e que fugiram para outras dimensões, e quando Gaia e Ostus permaneceram incorruptos. Além desses 5 deuses anciões, Utgar Loki, Toranos, Kimur, Magides e Nirgli foram selados em Utgar, um reino acessível apenas por um portão cujo controle foi dado a Gaia. Justus, que havia deixado a Terra antes da guerra, retornou então para reencontrar os seus irmãos destruídos e juntos a Gaia estabeleceu seus próprios domínios, o Plano Astral e Avalon. Juntos, os 4 deuses anciões remanescentes criaram a Encruzilhada como território neutro. Kiton, um dos mais poderosos, tentou liderar uma guerra contra deuses benevolentes 1 milhão de anos atrás, mas foi derrotado e também selado. Ele e Set continuam buscando a retornar à Terra, enquanto Gaia e Ostus trabalham para impedir a sua influência sombria. Utgar, Terra das Coisas Verdadeiras. Utgar é um reino fora dos 10 reinos e de todas as realidades, criado por Utgar Loki e outros 4 deuses anciões exilados, Toranos, Kemur, Midgett
e Nirli, que fugiram do Demogorgon. Esse local também se tornou o lar dos aqueles que se sentam acima das sombras, seres misteriosos que supostamente criaram os Asgardianos para se alimentarem da energia liberada por Ragnarok. Durante então a juventude do Thor e Loki, Utgard-Loki os testou em Utgard Hall, e apesar de falharem, foram então considerados dignos. Anos depois, Loki tentou ganhar o favor de seres sombrios, mas foi rejeitado. No fim do ciclo do Ragnarok, Thor desafiou aqueles que se sentam acima das sombras, libertando os Asgardianos do ciclo eterno de morte e renascimento. Antes da destruição da Terra 616, esses seres revelaram-se vivos e tentaram manipular Odin, mas sua tentativa falhou após o colapso do universo. Eles confrontaram Loki na Terra de não poderia ser e não deveria ser, mas recuaram temendo a possibilidade de serem apenas manifestações das suas crenças asgardianas. Desejando um futuro melhor, Gaia libertou seus irmãos de Utgard e enviou Turanos à Terra 616, restaurada para testar o Thor, pois seu destino poderia definir o futuro de toda a realidade. Explicação de Da'at e sua relação com a Wanda Maximoff. O que é Da'at na Cabala? Na tradição cabalística, Da'at, ou então conhecimento, não é exatamente uma das 10 Sephiroth, mas sim um conceito que surge da união entre Chokmat, ou então sabedoria, e Bihar, entendimento. Ele é descrito como a consciência unificada da árvore da vida, funcionando como então um elo entre os aspectos superiores e inferiores da existência. Da'at pode ser entendido de duas formas principais. Da'at inferior é o conhecimento aplicado no mundo físico, a percepção consciente da realidade, e Da'at superior, que é um estado de unidade transcendental, onde todas as Sephiroth se tornam uma única coisa, um todo absoluto, um reflexo de Ensoft, o infinito. Ele também é descrito como vazio ou então abismo, pois é onde todas as possibilidades existem antes de se manifestarem no mundo físico. O abismo pode ser visto como um espaço potencial onde a criação ocorre, uma zona de transição entre o nada e o ser. Como isso se conecta com a Feiticeira Escarlate? O argumento que alguns fãs da Wanda dizem é tentar ligar a Wanda a Da'at de algumas maneiras. Abre aspas. Wanda representa possibilidades não verificadas, que são caos puro e, portanto, liberdade. Fecha aspas. Ou seja, isso coloca que sua magia do caos estaria enraizada na própria natureza da Da'at, pois Da'at é um domínio de possibilidades não realizadas. Abre aspas. O caos primordial, Tohu, é a primeira centelha que existiu antes de tudo. Fecha aspas. Tohu, na Cabala, representa desordem e vazio antes da criação ordenada no universo. Se a Marvel realmente retratar a Wanda como encarnação do Tohu, então ela estaria além das leis estruturadas do cosmos, o que se encaixa com a sua capacidade de reescrever a realidade que desafia a ordem cósmica. Abre aspas. Da'at não é apenas um aspecto da divindade, mas o todo. Fecha aspas. Isso também sugere que a Wanda não apenas controla o aspecto do poder divino, mas sim a unidade de todas as forças cósmicas, como ela já foi mostrada controlando o caos primordial e o Darkhold, o Grimório ligado à totalidade do caos. Isso poderia ser uma forma de escalá-la para Da'at. O problema com essa escalação, apesar de ser uma ideia bem interessante, há alguns problemas com essa interpretação. Da'at está associado à integração e também unidade. O caos é o oposto disso. Da'at, como conceito cabalístico, representa a harmonia, todos os aspectos da criação. Wanda, ao contrário, sempre foi caracterizada por ruptura e transformação, desafiando a ordem do universo e alterando a realidade de maneira imprevisível. Em outras palavras, o caos puro não é integração, é destruição. Se a Wanda realmente representasse Da'at, seu poder seria o equilíbrio supremo entre ordem e o caos, e não apenas caos puro. A Marvel nunca declarou diretamente que a Wanda tem conexão com Da'at. A conexão dela com o caos primordial já foi mencionada, mas a relação com Da'at parece ser uma interpretação livre dos fãs, até que seja confirmado nos quadrinhos é apenas uma teoria. O abismo do Da'at e o caos primordial são conceitos diferentes. O abismo de Da'at é um espaço de possibilidades latentes, mas o caos primordial é descrito como uma energia incontrolável que desafia qualquer estrutura e também organização. A conexão da Wanda com o caos primordial faz sentido, mas dizer que ela incorpora Da'at com uma unidade de todas as emanações divinas do Toa parece meio forçado. Se a Wanda estiver
dominando Da'at, isso poderia significar que ela atingiu um nível de poder semelhante ao Demiurgo ou até maior. Se for apenas um momento simbólico, pode ser mais uma representação do seu papel como uma força caótica dentro da estrutura do universo Marvel. Wanda realmente se encaixa em Da'at parcialmente. Sua conexão com o caos primordial pode permitir uma conexão indireta com o conceito de Da'at, mas Da'at não é o caos puro, como eu falei, é a síntese entre a sabedoria e também entendimento, uma unidade transcendental. O caos da Wanda é mais destrutivo e imprevisível, enquanto Da'at é um estado de conexão e iluminação suprema. Se a Marvel realmente quiser colocar a Wanda nesse nível, vão precisar reformular a sua mitologia para enfatizar a sua relação com a totalidade da existência, e não apenas com o caos da realidade física. Até agora, a melhor explicação é que a Wanda é um reflexo do Tou, mas não de Da'at, em um sentido mais puro. Jean Grey Fênix. Essa HQ da Fênix estrutura diversos conceitos da Fênix e também da Jean para uma cosmologia mais incrível da Marvel. A Dani, o filho de uma sacerdote, foi criado para acreditar no único Deus verdadeiro, sendo então ensinado a aceitar o sofrimento como parte de um plano divino. No entanto, ele descobriu que a promessa de redenção nunca se concretizava e que a fé de seu pai era movida por medo, especialmente após a morte da sua mãe. A Igreja Universal da Verdade, que dominava as civilizações, impunha um sistema de salvação ou morte. O pai de Adani, embora discordasse da violência vivida governado pelo medo e também ódio, especialmente em relação a Fênix, que ele não conseguia compreender. O primeiro contato de Adani com a Fênix através da Jean Grey foi transformador. Ouviu histórias sobre a Fênix como uma força destruidora, mas ao conhecer a Jean, passou a compreender a sua busca por redenção. A história da Jean ressoou profundamente em Adani, levando então a perceber que a verdadeira conexão com o universo vem da transformação e não da fé cega. Enquanto isso, na base 618, Nova e Jean Grey enfrentam uma ameaça cósmica, um buraco negro que ameaça destruir a prisão KWLN2. Quando Nova lhe pede ajuda a Jean Grey, com a Força Fênix, intervém para poder salvar vidas, equilibrando o cosmos ao se fundir com o buraco negro. Em algumas ações, a Jean demonstra que sua humanidade ainda assim a guia, apesar do seu próprio poder divino. A Jean se torna então uma guardiã cósmica, respondendo ao chamado de psíquicos de socorro, refletindo sobre sua família, perda e redenção. Ela é confrontada com uma pergunta: ela merece redenção? Embora o universo a veja como Fênix, ela ainda assim se vê como uma humana. A Dani, após confrontado por Pericus, um deus das trevas, aprendeu que o verdadeiro poder não vem da fé, mas da dominação sobre a força. Agora, o único objetivo é sobreviver. Enquanto isso, Jean e Scott Summers, junto com o Corsário, pai de Scott, investigam mistérios envolvendo a Ordem Negra, servos do Thanos, e uma ameaça maior que envolve zumbis asgardianos. E durante a luta, Jean descobre que zumbis são almas de antigos asgardianos condenados ao tentar criar uma Asgard mais pacífica. Enquanto isso, a Dani é julgado por forças divinas na pedreira da criação, um lugar fora do espaço e tempo, onde então se depara com consequências de suas escolhas. O dilema de Jean se aprofunda, pois com a Fênix ela se vê em conflito entre a sua natureza cósmica e também desejo de manter a identidade humana. A pressão aumenta quando Thanos, com habilidades psíquicas aumentadas, tenta controlar a galáxia, incluindo a Jean. Jean então se une a uma equipe de resistência composta por heróis como Capitão Marvel e Rocket Raccoon para enfrentar o Thanos, que está manipulado por um artefato mágico conhecido como o Olho do Feiticeiro. Ao buscar a ajuda da Dani para encontrar a sua localização do Thanos, Jean reflete sobre o impacto das suas ações e as consequências de seu poder. Ela finalmente enfrenta o Thanos, mas as consequências de sua luta contra ele são inesperadas. Jean, agora com o poder da Fênix, luta para poder controlar a força que a consome. Ao compartilhar seu poder com a Dani, ela cria uma inimiga mais poderosa, mas ainda assim tenta salvar a Dani e resistir ao poder destrutivo da Fênix. Ela se encontra no área azul da Lua, onde com os X-Men ela se prepara para enfrentar a Fênix Negra. Jean reflete sobre o preço de seu poder, lutando para não perder o controle. A história da Jean Grey explora a sua busca por controle e também redenção, enfrentando dilemas morais e também tentação de sucumbir à destruição, representada pelo Reino das Sombras. Enquanto tenta equilibrar a humanidade com o poder da Fênix, ela se depara com a verdadeira verdade de seu poder, não é apenas para poder transformar o mundo ao seu redor, mas também a si mesma, ao aceitar que o verdadeiro poder da Fênix está em transformar
a si mesma. Jean se prepara para finalmente alcançar o controle necessário para não ser consumida pelo seu próprio poder. Hierarquia da Marvel. Vamos começar no topo. Deonaboval, obviamente. Segundo, Casa das Ideias. Terceiro, Fênix. Quarto, Pillow Hall. Quinto, Mãe dos Horrores. Sexto, Beyonder. Sétimo, Tribunal Vivo mais Oblivion. Menção honrosa, Pré-Ordenado, onde o Pré-Ordenado é o servo do Tribunal Vivo e o do Oblivion. Ela funciona como uma intermediária, semelhante ao intermediário e também o contínuo. Oitavo, Eternidade Infinito, menção contínuo. O contínuo ele é um servo tanto da eternidade quanto do infinito. Ele funciona como um intermediário. Nono, Mestre da Ordem e Lorde do Caos, menção intermediário. Existe entre dicotomias, criado pelo Mestre da Ordem Caos para manter o equilíbrio universal e servir como seu agente, semelhante ao pré-ordenado e ao contínuo. Ele é a síntese de conceitos dualistas: vida e morte, realidade e ilusão, bem e mal, lógica e emoção, existência e nada, Deus e o homem e afim. Nono, os poderes constituídos e ordem natural das coisas. Os poderes constituídos são uma entidade mágica responsável por tudo que é estranho e também mágico, operando através do seu avatar. Esse avatar é imortal e se opõe à entidade científica, a ordem natural das coisas, que possui 100 Centivares como seus servos. Ambos os grupos estão em conflito, mas como parte de um pacto, devem agir apenas por meio de seus respectivos servos. O atual avatar dos poderes constituídos é Wimmy, enquanto Dmitry Kravok é o procurador da ordem natural das coisas. O avatar mágico é sempre acompanhado por um Provex científico. A ordem natural das coisas é uma entidade científica que opera através do Centum, uma organização de 100 cientistas imortais conhecido como Cetivars. Ele serve a ordem natural das coisas e se opõe à entidade mágica, os poderes Kisir. O Centum é a contraparte coletiva do avatar dos poderes constituídos e está baseado na Casa das Fileiras e também números. Em vez de intermediários, os poderes constituídos e a ordem natural das coisas usam Avatar e Centum. Eles têm a mesma classificação que os intermediários. Vida e Morte, Senhora da Morte, Senhor do Ódio, Filhos da Eternidade, Rainha Nunca e Griever no fim de todas as coisas usam agentes para os seus papéis e também conflitos. Essa hierarquia vai se estendendo para vários outros seres e claro que também é a minha opinião. Vocês podem discordar, podem colocar nos comentários qual é a sua hierarquia que você acha que é o mais coerente, mais plausível possível de ser aceitado, onde vai desde entidades de seres cósmicos também, mas por padrão e com o que a Marvel já está trabalhando atualmente com a sua cosmologia, a hierarquia da Marvel segue praticamente desse jeito, tendo então uma mudança ou outra, mas a estrutura é basicamente essa. Lembrando que se vocês gostaram, gostam, querem aprender mais, analisar a cosmologia, personagens, batalhas de personagens e outros assuntos do tipo, eu sugiro a vocês a conhecerem a Anatomia de Batalha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agora que vocês estão atualizados sobre a cosmologia da Marvel, o que você achou de mais interessante? Ou que eu esqueci que poderia ter acrescentado mais nessa cosmologia da Marvel atualmente? Diga nos comentários, se inscreva no canal para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos quadrinhos. Deixa o like para poder ajudar bastante nosso trabalho. Valeu, falou e até mais.